Bem-vindo ao Jornada da Excelência, um podcast onde a ciência é passada de maneira clara. Nada é dito por acaso. Tudo é pensado, testado e fundamentado. Vamos nessa com Marcos Paiva, psicólogo e divulgador científico. Neste podcast, vamos romper o ruído das opiniões vazias e construir juntos um caminho baseado em evidência, razão e coragem intelectual. Porque pensar dá trabalho, mas viver sem pensar custa caro. Respira fundo e vem comigo nessa jornada. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre charlatanismo nas redes sociais, porque algumas pessoas acreditam em algumas mentiras, apesar delas serem ou parecerem muito óbvias, né? Você, por exemplo, você escancara com conteúdo científico, artigos, você é um expert na área, você é uma pessoa que divulga ciência, pesquisador, só que mesmo assim algumas pessoas permanecem fixas em sua ignorância no sentido de ignorar mesmo aquela informação, né? É uma coisa que a gente vê constantemente aqui na internet. Então, para dar continuidade, quem for chegando, não se preocupe, a gente começou agora, tá? Quem quiser compartilhar com seus amigos, pode compartilhar essa live, vou deixar gravada, tá? Mas eu vou trazer algumas explicações através da psicologia, das neurociências, de por que nós temos uma certa resistência para algumas verdades, mesmo que elas sejam tão óbvias para a gente. E isso tem tudo a ver com ambiente. Quem me acompanha há um bom tempo e quem acompanha a literatura científica da psicologia, das neurociências, sabe que o ambiente molda os nossos comportamentos. Recentemente, eu estou postando alguns vídeos que têm viralizado bastante, né? O primeiro viralizou aí, bateu 1 milhão de visualizações em 3 dias, né? 1.200.000, se eu não me engano, tá agora. Que mostra um pesquisador, um médico, um expert na área de vacinação, na área da saúde, em que ele tenta mostrar para algumas pessoas que são anti-vax, né? Anti-vax são aquelas pessoas que são de um movimento anti-vacina, né? Não querem vacinar seus filhos, não querem se vacinar. E essas pessoas estão presentes com um alto grau de evidência, só que elas têm uma resistência. E elas estão num grupo ali e ele está sozinho. O que aconteceu? Muita gente começou a me mandar mensagem tentando entender qual a explicação que a psicologia dá, né? Ou as psicologias, né, digamos assim, porque tem diversas áreas da psicologia, tá? Mas qual a explicação a ciência vai nos dar para pessoas que mesmo assim continuam resistentes, né? Continuam resistentes. A gente não tem uma explicação única, a gente tem uma diversidade de explicações, é multifatorial, né? Você tem diversos fatores que contribuem para as pessoas seguirem através de uma mentira. O que acontece? Quando a gente fala pesquisa, a gente fala em divulgação científica, nós temos que entender que nós temos fatores que contribuem para certos comportamentos, né? A gente nunca vai dar uma afirmação em ciência. A ciência fala isso, a ciência fala aquilo. Não. A gente trabalha com probabilidade. A probabilidade. E a média das pessoas, nós conseguimos... O que acontece? A gente tem um gráfico que fala assim: muitas pessoas vão estar com certos comportamentos, que vão repetir eles, principalmente se estiver dentro de um grupo que ela pertence. A média das pessoas vão estar aqui, mas algumas pessoas vão estar um pouco fora, bem distante, etc. A média das pessoas vão ignorar algumas evidências. Mas vamos lá, vamos conceitualizar. Quem tiver pergunta pode ir colocando aí, né? Mas eu vou vou prosseguir aqui. Nós temos que entender primeiro que o nosso cérebro evoluiu socialmente. Nós temos um cérebro social. O que é um cérebro social? Essa é uma pergunta muito interessante. E por que é importante vocês entenderem isso? Vocês já vão entender. Nosso cérebro é social porque nós dependemos de outros indivíduos para sobreviver.
Por isso que nos juntamos em tribos, por isso que desenvolvemos a linguagem sobre a necessidade de conseguir comunicar com os meus pares, com as pessoas que fazem parte da minha tribo, para a gente fazer planos, para a gente desenvolver enquanto tribo, né? Por que a gente se desenvolve enquanto tribo? Para a gente sobreviver. Por quê? Porque quanto mais pessoas você tem e mais confiança você tem em pessoas ali por perto, com interesses comuns, com uma linguagem desenvolvida, mais chance a gente tem de sobreviver. Quanto mais pessoas nós temos por perto, mais chance a gente tem de sobreviver. Por isso que nós somos animais sociais, né? Se você for pesquisar na literatura, nós vamos perceber que nós somos animais sociais. Só que nós dividimos em tribos e excluímos também pessoas da tribo que apresentem alguma... como é que se fala? Nós excluímos da tribo, pessoas que apresentem alguma... Me ajuda aí nos comentários. Quando alguém... algum perigo para a nossa tribo. Só que o perigo para essa tribo pode ser variado. Perigo pode ser, socialmente falando, uma pessoa que é de uma raça diferente, de uma cor diferente. Um perigo pode ser pessoas que são vistas socialmente como pessoas criminosas, imigrantes, pessoas negras, etc. Se nós temos um estigma social sobre um grupo, nós vamos excluir essas pessoas desse grupo. Aquela pessoa se veste assim, ela tem uma personalidade de um jeito. Se aquela pessoa se comporta de uma forma que não esteja de acordo com o meu grupo, ela vai ser excluída. Aí tem o que nós chamamos de preconceito. Um conceito que não foi formalizado acerca daquela pessoa ou daquele grupo. E nós temos diversos mecanismos de generalização no nosso cérebro para fazer isso. Mas o que eu queria destacar neste momento é um mecanismo... Olha só que louco, cara. Olha só que louco. Nós temos uma área do nosso cérebro que está relacionada a gente identificar o rosto. Por quê? A gente olha para o rosto de uma pessoa e a gente vê o nariz, 2 orelhas, 2 olhos, uma boca. E é uma coisa que fica muito dispersa. Se a gente tem uma lesão nessa área que eu falei, a gente consegue visualizar esse rosto. Tanto é que se você tiver uma lesão nessa área, você não consegue identificar o rosto. Você consegue olhar para a pessoa e não identificar. Fica alguma coisa meio borrada ali. Realmente, nós chamamos isso de prosopagnosia. Prosopagnosia. É uma dificuldade de identificar rosto. Só que essa identificação de rosto, vocês vão entender que faz muito sentido, tá? Essa identificação de rosto também é influenciado pela parte social. O que significa? Se você cresce num ambiente que você não tem contato com muitas pessoas orientais, se você cresce num ambiente ocidental, você não tem contato com muitas pessoas orientais, para o seu cérebro, vão ser tudo igual. Japonês, chinês, coreano, vai ser tudo igual. A não ser que você comece a ter contato com essas pessoas. Assistindo filmes, morando nesses lugares, você vai conseguir ver que eles têm distinção entre si. Só que pra gente, ocidentais, não tem distinção. Nós temos então uma generalização deste grupo. Aí o que rola? Se este grupo está sendo generalizado, estigmas sociais sobre esses grupos vão aflorescer nossos preconceitos. Então a gente começa a falar que japonês é isso, que chinês, que essas pessoas são de uma forma. Se você é uma pessoa branca que cresce no ambiente somente com pessoas brancas, você vai generalizar rostos de pessoas negras. E esses rostos de pessoas negras generalizadas traz um estigma em que, sei lá, são bandidos, são pessoas vagabundas, sei lá o quê.
Então você tem uma série de preconceitos envolvidos. Isso é louco. Eu não sei se vocês explodem a cabeça aí, mas toda vez que eu vejo esses dados eu fico maluco, cara. É muito louco. Ou seja, a gente tem uma área do nosso cérebro que numa simples codificação de um rosto, através de um estigma social, faz a gente generalizar e trazer aquilo para um grupo que estigmaticamente está causando diversas coisas. Então, nós conseguimos ver que nós temos dados mostrando que pessoas negras sofrem mais retaliações da polícia por conta de uma generalização. Policiais americanos, no caso, imprimem mais força na abordagem, imprimem mais agressividade na abordagem de uma pessoa negra do que de uma pessoa branca. Isso são dados, tá? Eu não quero saber sua opinião. Eu não me importo com a sua opinião. Eu me importo com os dados, tá? Eu me importo com os dados. Ah, Marcos, mas não quero saber. Se você quiser apresentar dados, aí beleza. E que dados eu quero apresentar para vocês sobre isso? Procurem uma pesquisadora chamada Jennifer Eberhard. Jennifer Eberhard. Ela tem um livro chamado Bias, né? B-I-A-S-E-D, que significaria... Não sei, não tem em português, tá? Que significaria preconceito, né? Algo do tipo. Que é excelente. Procure os trabalhos dela. Indique o livro que fale sobre essa pauta, estereótipos sociais e suas consequências violentas. Esse livro, Bias, eu vou escrever aqui nos comentários. Tá aí. Bias. Esse é um livro excelente, tá? Que vai mostrar um mecanismo de generalização através de rostos de pessoas negras. Olha só como acontece essa generalização. O que a Jennifer Eberhard fez? Né? Aí você precisa saber ler inglês ou traduzir, sei lá. Dá teu jeito aí, cara. Dá teus pulos. Ela pegou 20 quadros e colocou uma arma de fogo. Esses 20 quadros, eles ficam com a imagem granulada. Do primeiro até o último, você tem imagens que ao decorrer da sua passada de olho, você consegue ver com mais nitidez. Então, o primeiro fica embaçado e o 20º já está bem nítido. E tem uma arma de fogo. Um grupo, ela colocou para ver pessoas de rostos negros. E outro grupo não colocou, no grupo controle. O grupo que viu rostos negros começaram a identificar a arma na imagem número 8, por exemplo. O grupo que não viu os rostos negros começou a ver a imagem da arma no grupo 17. Ou seja, a exposição a rosto negro fez com que as pessoas conseguissem ver mais rápido uma arma. Se você sobe num morro, você é policial, tá meio à noite, você tem um estigma social ali, você vê um jovem negro com um guarda-chuva, é muito mais provável de você enxergar uma arma na mão dele do que se fosse uma pessoa branca. Isso são dados, tá? Isso são dados, eu não tirei coisa da minha cabeça. Depois vocês procuram aí. Né? São estudos bem conduzidos e que mostram esse mecanismo. Ou seja, nós, dependendo do grupo que nós estamos, dependendo da forma que nós crescemos, evoluímos, nós temos mecanismos de generalização que, através de um estigma social, ou seja, de uma imagem criada sobre determinados grupos, sei lá, nordestino é isso, paulista é de um jeito, sulista é de um jeito, negro é de um jeito, orientais é de um jeito. Isso são estigmas sociais, são preconceitos. Você não pode pegar um grupo e generalizar ele, mas nós generalizamos. Por quê? Porque o nosso cérebro quer poupar energia. Também tem essa explicação. O nosso cérebro não identifica indivíduos. Ele identifica grupos. E é isso que eu quero falar com vocês. Caminhe junto comigo aqui, cara. Caminhe junto comigo. Mas vamos lá. Entendendo isso, vocês vão entender que faz muito sentido a palavra que um grupo tem. E nós somos seres sociais. Nós evoluímos com esses grupos, então nós começamos a fazer uma distinção entre nós e eles. Se você faz parte do meu grupo, através de algumas coisas que eu identifico em você, você merece proteção, você merece ajuda e você faz parte do meu grupo. Você é uma pessoa como eu.
Agora, se você não faz parte do meu grupo, você pode apresentar um perigo pra gente. Você é um perigo pra gente. Grupos religiosos funcionam assim. Acho que eu vou tirar meu óculos porque tá dando reflexo, tá? Grupos religiosos funcionam assim. Se você faz parte do meu grupo religioso, você faz uma saudação assim, você tem certos rituais, você vai ser protegido. Se você não faz parte, você é uma pessoa deplorável. Nós vamos te punir. Imagina o seguinte, você tem grupos políticos, sociais, religiosos em instituições de poder. E eles podem se mover contra esses grupos. Podem ter políticas que massacrem o outro grupo. Porque nós dividimos. Nós dividimos. Então, essa divisão de grupo, ela é importantíssima para a gente entender a resistência que nós temos com informações. Por isso que charlatões na internet, eles ganham visibilidade. Miguel falou, essas generalizações sobre pessoas negras são reforçadas desde que eles foram abandonados na ressocialização negligente da abolição da escravatura. O tratamento do preconceito nunca existiu. Perfeito, perfeito, Miguel. Perfeito. São raízes muito antigas, tá? Isso é um ponto. Eu queria que vocês entendessem esse ponto, porque vai fazer muito sentido. Só que essa divisão que a gente faz do nós contra eles, ela é baseada em critérios que são subjetivos e são arbitrários. Aí é um problema. Qualquer coisa pode apresentar uma ameaça para um certo grupo. E o que as redes sociais fazem? Elas intensificam esse fator subjetivo. Ou seja, se você é negligenciado socialmente, se você faz parte de um outro grupo, você vai ter muitas pessoas com visibilidade que trazem esse preconceito e fazem ações conjuntas nas redes sociais, fazem ações conjuntas para cancelar essa pessoa. Para cancelar essa pessoa. É só você ver casos, por exemplo. A Luísa Sonza, uma cantora aí, famosa no Brasil, ela foi massacrada por conta de relacionamento pessoal dela na internet. Então veio um grupo de pessoas para acabar com a menina. Aí aconteceu uma situação que ela pediu um copo d'água para uma pessoa negra, aí falaram que ela era racista, sei lá o quê. Aí então ela sempre fala sobre racismo. Eu acredito que não tenha sido a intenção dela, mas o preconceito intrínseco ali fez com que ela tivesse um comportamento de pedir a água para uma pessoa negra por conta de um preconceito social, mas que não foi intensificado, quer dizer, não foi intencional, né? Então o pessoal veio e massacra essas pessoas também, né? Pessoas que estão em debate público na internet, você tem uma tribo que vai lá e faz um cancelamento, né? Mas eu não quero falar sobre cancelamento aqui. Beleza, tem uma pergunta? Então essa divisão faz muito sentido. Então esse é o ponto que eu queria deixar para vocês inicial, para vocês entenderem o restante. Generalização, nós contra eles. E o que acontece? Nós temos alguns neurotransmissores, ou seja, produtos químicos no nosso cérebro que faz a gente ter certas reações, né? Por exemplo, nós temos a dopamina, que está relacionada a uma antecipação de um possível prazer, gerando motivação para você buscar algo, se movimentar, fazer uma coisa. Nós temos também a ocitocina, que sempre foi relacionada ao hormônio relacionado ao amor, sabe? Quando a mãe pega o seu filhinho ali no colo no primeiro momento e gera tem uma série de ocitocina ali trabalhando no cérebro que faz ela fortalecer os laços com o seu filho, né? E a gente nomeia isso no final como o amor de mãe, alguma coisa do tipo. Ou seja, é um produto químico que fortalece tanto as nossas relações, interações sociais,
que faz com que a gente proteja aquele filhinho. Nós temos esse mesmo esse mesmo produto químico em outros animais também. Se você cresce numa fazenda, você vê um animal ali, você vê que eles lambem a prole, né? Dependendo do animal. Ele lambe a mãe lambe a prole, lambe os seus filhotinhos, né? Gerando ocitocina ali, gerando um vínculo, né? Que fortalece o reconhecimento de grupo, tá? E é muito importante, por quê? A ocitocina tem um fator que foi... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. Enfim, a ocitocina tem um grande fator que, além do fortalecimento e do vínculo afetivo, você fica muito engajado em ignorar aquelas outras pessoas que não fazem parte daquele grupo. Então você fica hipermotivado em proteger o seu grupo. Ou seja, se você tem um vínculo muito forte com o seu grupo, todos aqueles que apresentarem uma ameaça contra o seu grupo você vai conseguir emitir comportamentos que destruam eles. Então, se meu grupo está correndo risco, tudo aquilo que colocar ele em risco eu vou destruir. Por exemplo, você está num jogo de futebol, Corinthians e Palmeiras, e você vê uma pessoa que está de verde, você é capaz de destruir aquela pessoa. Olha que loucura. Mas se essa mesma pessoa que está de verde estiver num ambiente, num país diferente, você reconhece aquela pessoa ali com a camisa do Palmeiras e você é corintiano em um país diferente, você já vai ter um vínculo com aquela pessoa. Ah, é brasileiro, ele faz parte do meu grupo. Mas dentro do meu grupo ali de brasileiros, no Brasil, no estádio de futebol, e que você tem os caras chutando uma bola e todo mundo tá olhando para aquilo, você quer matar o outro cara. Olha que loucura, velho. Olha que loucura. Então, o que acontece? O ambiente seleciona subgrupos. Se você estiver num ambiente errado, com a camisa errada, você pode morrer. Ou você pode sobreviver, né? Pessoas matam outras pessoas por conta de um pedaço de pano verde, amarelo, azul e branco, porque ele é visto como pessoa distinta do grupo. Pessoas bolsonaristas versus petistas. Se você tiver de vermelho, você morre. Se você tiver de verde, amarelo, azul e branco, você sobrevive. Ou você morre também, né? Depende. Então você é capaz de julgar a personalidade da pessoa ou ela enquanto pessoa pelo simples fato dela estar vestida com cores específicas. E, velho, isso é muito complicado. Isso é muito complicado. E a internet generaliza isso, né? Ela cria um eco. Depois eu vou falar sobre esse eco que ela cria. Mas a ocitocina, ela aumenta esse comportamento pró-social. Se você faz parte do meu grupo, você emite ocitocina dentro desse grupo e pode gerar hostilidade fora desse grupo. Vocês estão conseguindo entender? Acompanhar? Um exemplo claro são as toxinas organizadas. Se você tiver com certos trajes, você vai ter uma forte união. Se você não tiver com esses trajes, tiver com um traje diferente, você vai ter uma rivalidade intensa. E o que acontece? Tem um pesquisador chamado Matthew Lieberman. Eu vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Não precisa, vocês procuram aí. O Matthew Lieberman. Vou escrever aqui para vocês. Depois vocês pesquisem ele aí. Ele mostrou esse cérebro pró-social. Tá? Tô dando algumas evidências aqui para vocês, cara. Algumas evidências para vocês. Onde ele mostra o funcionamento cerebral em relação a isso. Então, o que acontece? O que ele conseguiu ver? Nós temos... Deixa eu ver se eu vou... O que eu vou tratar aqui? Tá. Nós temos uma área do nosso cérebro chamada Default Mode Network, DMN. Essa área,
do cérebro poderia ser traduzida como rede de modo padrão. Rede de modo padrão. O que acontece? Essa área, sabe quando a gente está viajando na maionese? Essa área que se ativa. A gente está assim, olhando para o nada, pensando em nada. Ou como muitas pessoas falam, a gente está na caixinha do nada. Muitas pessoas pensam que só homens têm essa área, mas não faz nem sentido. Enfim, quando a gente está viajando na maionese, a gente ativa essa área. A gente consegue, através de eletroencefalograma, PCR, a gente consegue, através de exames de neuroimagem, identificar áreas do cérebro se ativando quando a gente faz alguma coisa. Por exemplo, quando a gente tem que resolver um cubo mágico, a gente tem algumas áreas do nosso cérebro se ativando e os testes de neuroimagem mostram essas áreas ativando. Então, a tela do computador de um pesquisador vai mostrar essas áreas se ativando quando você coloca alguns eletrodos na cabeça e você fica resolvendo o cubo mágico. Áreas motoras, áreas do córtex pré-frontal, relacionado à resolução de problemas, etc. Então você vê essas áreas se ativando. Como é que essas áreas se ativam na neuroimagem? A gente manda basicamente oxigênio para essas áreas. Né? Basicamente, não é só isso. Mas ela vê a quantidade de oxigênio sendo ativada em determinadas áreas do cérebro e consegue ver essas áreas se ativando. Como essas áreas se ativam, aí é outra questão. Mas o que acontece? Essa Default Mode Network, essa rede de modo padrão, ela se ativa quando a gente não está fazendo nada. E eles conseguiram identificar isso. No início das pesquisas sobre essa área, esse pesquisador, o Matthew Lieberman, ele viu que essa área se ativa não somente quando a gente está fazendo nada. Ela se ativa através de uma questão pró-social, ou quer dizer, uma questão social, cognitiva social. Ou seja, quando a gente está pensando em nada, o que faz a gente se comportar ali são questões sociais que a gente aprendeu durante a vida. Né? Então, quando a gente está inserido do nós, que eu falei para vocês, o indivíduo ele pode perder a noção de si. Por exemplo, se você estiver num grupo de torcida organizada, você perde a noção de si e você enxerga o grupo como você mesmo. Você faz parte daquele grupo. Se você estiver na igreja, você faz parte daquele grupo. Se você estiver na torcida organizada, você faz parte daquele grupo. E essa área se ativa nesses momentos. Então você começa a não racionalizar. Você racionaliza enquanto grupo. Óbvio que você vai ter distinções ali no meio, discordâncias, etc. Mas em níveis de comportamento ou direcionamento da sua atenção, digamos assim, você age conforme o grupo. Então, você pode ser uma pessoa tranquila. Mas se você vê um cara da torcida rival e você estiver naquele ambiente ali, você tem uma probabilidade de agir como aqueles que estão ali. Apesar de ser uma pessoa tranquila no dia a dia. E aí também caem algumas questões de livre-arbítrio, tá? Mas é outro papo. Então o que acontece? Quando você está com um grupo considerado nós, você tem uma redução do medo e da responsabilidade pessoal. O que faz você emitir comportamentos horrendos contra outras pessoas. Agora, se você estivesse sozinho, provavelmente você nem faria isso. Provavelmente. Óbvio que você tem uma grande propensão. Pessoas agressivas vão ser agressivas em situações pessoais mesmo. Mas você fica mais propenso ao grupo. Tá? Diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és. É aquela máxima. Ah, se você estiver com seus amigos, você vai pular? Pô, adolescente vai pular, cara. Adolescente geralmente vai pular. Né? Então, se você tem 3 pontos. Se você está inserido num grupo, você vai perder a noção de si, o que vai fazer você reduzir o medo e a sua responsabilidade pessoal, fazendo com que você ataque outros grupos. Isso pode levar a ações impensáveis fora do grupo. Que seria fora do grupo. Né?
Aí o que acontece? Nós temos uma outra região do nosso cérebro chamada córtex pré-frontal, que eu acredito que uma grande parte de vocês já ouviram falar em algum momento aqui na internet, porque já está sendo muito disseminada. Nós temos o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal é essa região do nosso cérebro aqui na testa, atrás da testa, uma partezinha, deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Não sei se vocês conseguem ver. Enfim. O córtex pré-frontal é uma região que está relacionada a você prever os seus comportamentos. É uma área, digamos, uma área fria do nosso cérebro. Faz a gente não ter certos comportamentos. É uma área racional. É a área que faz assim, cara, eu não devo fazer isso porque é errado. Eu vou ter um freio ali. E essa área só é desenvolvida no seu ápice por mais ou menos 23 a 25 anos de idade, dependendo do ambiente que você está. Em média, tá? Em média. É tudo probabilidade em ciência, tá, pessoal? Crianças, adolescentes, por que eles agem igual uns macacos, cara? Porque esse córtex pré-frontal, ele não está maduro ainda. E dependendo do ambiente que ele vive, e geralmente ele vive num ambiente que não incentive ele a ser uma pessoa racional, por conta da nossa cultura neandertal, sabe? Esses adolescentes vão ser mais impulsivos, vão amar mais. Eu conheci uma pessoa, não, amigo, eu te amo, cara, você é a pessoa, vou te levar pro resto da vida. Tanto é que é uma idade que nós estamos mais propensos a cometer automutilação em diversos níveis, a gente cometer homicídios, etc. Porque esse córtex pré-frontal não se ativa tanto. Como a gente descobriu isso? Através de diversos estudos, principalmente um estudo de um pesquisador, um estudo de caso muito famoso com o... Depois eu coloco aqui para vocês, eu tô esquecendo aqui. Mas enfim, a pressão do grupo inibe esse córtex pré-frontal. Ou seja, a pressão do grupo que nós estamos faz a gente não ter um controle racional. Então, se nós estamos num grupo, lembra dos pontos, se nós estamos num grupo que incentivem comportamentos agressivos contra um outro grupo que é visto como eles, que é visto como algo que nós devemos atacar para proteger o nosso grupo, você ainda tem um córtex pré-frontal que faria o seu freio, então você tem tudo para dar errado se você estiver no grupo extremo. Se você estiver no grupo anti-vax, se você estiver no grupo religioso que atinge outros grupos minoritários, se você estiver no grupo que for, você vai, se esse grupo for agressivo e não tiver a parte cognitiva muito bem elaborada ali, você vai cometer coisas horríveis, né? Você pode cometer coisas horríveis, a probabilidade aumenta, né? E isso leva a decisões mais impulsivas e alinhadas com o grupo, né? Então, além do que, crenças falsas são alimentadas nesses grupos. Então, quando vocês me perguntaram por que esses caras são tão resistentes naquele vídeo que eu postei que viralizou dos antivax, uma das explicações é essa. Eles estão num grupo grande de 17 pessoas. E apesar deles receberem dados ali na cara deles, eles estavam trabalhando para proteger o grupo. Eles não estavam trabalhando para ser convencidos sobre alguma informação. Se você faz parte de um grupo político, tudo que for racional, que desmanche aquela sua ideia daquele grupo, você vai ignorar. Por isso que cresceu um movimento anti-vacina em grupos trumpistas nos Estados Unidos, bolsonaristas no Brasil. E cada grupo vai ter suas pseudociências, tá? Não estou falando que é só Bolsonaro, etc. Não, cada grupo vai ter suas pseudociências. Só que isso, olha só, é uma coisa muito perigosa. Pessoas deixaram de vacinar seus filhos porque um grupo inventou um monte de mentira. É a vacina.
É uma vacina que criaram em pouco tempo. Isso é um absurdo. Não é absurdo, tá? Você tem tecnologia hoje. Você tinha um grupo enorme de cientistas totalmente direcionado para essa área. Se você for... É porque muita gente não lê periódico científico. Mas se você for ver os periódicos científicos, o boom que deu de pesquisa nessa área foi enorme, cara. A qualidade foi muito boa. Nós temos organizações que também aprimoraram isso. Nós temos na ciência o que nós chamamos de escrutínio. Uma pesquisa é publicada e outros pesquisadores vão lá para rebater essa pesquisa. E é assim que a pesquisa e a ciência evoluem. Só que não. As pessoas de determinados grupos com muito poder, né? Presidência da República, etc. Você tem diversos grupos que vão, infelizmente, trazer um monte de asneira como essa. Antivacina é o equivalente a terraplanismo. Tá? É o equivalente. Enfim. Então aconteceram essas coisas. E isso é de todos os lados, tá bom? Você pode, por exemplo, ver dados econômicos de governos do governo Lula, uma ignorância sobre também alguns fatores econômicos que deveriam ser feitos. Governo Bolsonaro também. Então, assim, a política é um grande... é um grande bueiro, assim, um lugar em que qualquer evidência científica é descartada em prol de determinados grupos. Em prol de determinados grupos. Né? E muitas crenças falsas são alimentadas e seguidas cegamente se você faz parte de um grupo. Tá bom? E o que acontece? As redes sociais, através desses antivax, através de diversas mentiras que foram construídas, criam o que nós chamamos de câmara de eco. Câmara de eco. O que é? O que são câmaras de eco? Você tem uma mentira que é colocada numa rede social que cria uma proporção tão grande, que faz um eco tão grande, que por mais que tenham sido feitas por pequenas pessoas, pequenos grupos, a capacidade de generalização daquilo foi muito grande. Né? Então, isso constantemente é reforçada nas redes sociais. Então, você conta uma mentira nas redes sociais, as pessoas não checam aquela mentira, aquilo cria uma proporção muito grande, e as curtidas, os likes, os compartilhamentos reforçam a credibilidade daquela mentira. Vamos dar um exemplo. Você vai pesquisar um médico para trabalhar, um médico para se consultar, e você vê a credibilidade, não é se ele tem uma prática baseada em evidência, é se ele tem seguidores no Instagram. Porque é uma câmara de eco. O que é apresentado como credibilidade são coisas que têm curtidas, likes, compartilhamento. Se aquela tia do Zap mandou uma coisa pra você, se você tá no grupo, sei lá, o grupo Brasil, sei lá o quê, a credibilidade tá porque tá naquele grupo que compartilhou aquilo. E não nas evidências. Aí eu fico com muita raiva, cara. Porque os divulgadores científicos, eles são descredibilizados porque grupos falam certas coisas. Então, aquele médico que estava ali no centro, debatendo com diversas pessoas anti-vax, que também são pessoas que são reféns dessas informações também, e também são vilões, reféns e vilões, mas você cria um eco, uma câmara de eco. E o que acontece? O algoritmo das redes sociais vem e expõe essas visões. E aquilo que é uma visão oposta, o algoritmo retrai. Ou seja, você cria uma câmara de eco. Você está dentro de um espaço, de uma bolha sua, do seu grupo, seguindo as suas pessoas ali.
E tudo aquilo que for contrário, o algoritmo das redes sociais elimina. Elimina. Não de eliminar. Ele mina essas informações. Então os debates eles ficam pessoalizados e polarizados. Ah, Marcos, você tirou isso da onde? Diversas pesquisas de psicologia social, através de neuroimagem, pesquisas que mostram isso. Câmara de eco, tá? Então, o nós contra eles nas redes sociais é diferente. E é um nós contra eles que é intensificado. E você pensa que algo tem credibilidade porque o seu grupo está compartilhando aquilo, você não recebe informações sobre aquilo, você não questiona sobre aquilo, porque o seu grupo está falando que é desse jeito. Só que o que verifica a verdade sobre os fatos? E fatos científicos, o escrutínio que tem nas evidências científicas. Se você não sabe ler evidência científica, pelo menos você tem que ver divulgadores científicos, seguir instituições. Cara, olha só que louco. As instituições mais respeitadas no mundo relacionadas à vacina aqui no Brasil, a Anvisa, diversas instituições que são respeitadas perderam sua credibilidade. Onde eu ouvi colegas de faculdade, pesquisadores, tendo que fazer pesquisa para aumentar essa credibilidade. Porque pessoas atacaram essas instituições com base em quê? Em nada. Ah, o pessoal falando lembra o pessoal falando da OMS? Claro, uma grande culpa disso também é nossa, enquanto divulgadores, porque a gente não soube comunicar à população. Apesar das evidências estarem ali, mas não soube comunicar. Então esses grupos se aproveitaram, reacionários se aproveitaram. E a pandemia foi nítido como a desinformação, como as fake news acabaram com o debate. Acabaram com o debate. Em que você tem que ouvir de pessoas que vacina causa autismo, cara. Que vacinas causam autismo, bicho. Meu Deus, cara. Que vacina... Eu não vou vacinar o meu filho. E eu vou falar aqui pra vocês. O seu filho não é propriedade sua, tá? Pra você decidir sobre a vida dele assim. A vacina... É polêmico, mas a vacina compulsória para crianças deve existir, cara. Deve existir. Tem que ser compulsório. Porque tem um bando de maluco colocando a vida dos filhos deles em risco, falando que não vai vacinar. E que tem um monte de gente, por exemplo, nos Estados Unidos, morrendo porque alguns pais não estão vacinando seus filhos, cara. Sarampo, diversas vacinas. Por isso que é crime você não vacinar os seus filhos. Você não vacinar os seus filhos é uma negligência, bicho. E você vê um número de mortes aumentando por conta disso. De pessoas negligenciando a vida dos próprios filhos porque grupos falaram mentiras. Então as mentiras devem sim ser combatidas. E as evidências mostram isso. Por exemplo, você tem estigma social sobre obesidade. Ah, que novidade! Você tem estigma social sobre obesidade. E você sabia que o estigma social sobre obesidade é um dos grandes fatores para pessoas obesas não procurarem tratamento? Porque o estigma social não está só na sociedade ali, está no sistema de saúde. Uma grande parte dos enfermeiros, médicos, profissionais de saúde emitem estigma social sobre obesidade. Quando a pessoa obesa vai fazer um tratamento, essa pessoa abandona o tratamento. Tem uma taxa alta de abandono de tratamento diretamente relacionada, não é uma correlação, é uma causalidade diretamente causal com o estigma social. E tem muita gente que fala, não existe isso, não, é força de vontade. Me mostra os dados disso. Por que eu fico com raiva? Porque isso é muito problemático.
Porque a gente está falando de saúde pública. Então, enfim. Além das câmeras de eco nas redes sociais, você tem o anonimato que facilita a agressividade e a desinformação. O anonimato. Geralmente você coloca uma foto ali de anime, de desenho animado, Joãozinho, que vai lá e massacra pessoas. Vocês lembram do caso lá da fake news que fizeram com a menina lá sobre o Whindersson Nunes? Que ela, né, chegou a tentar contra... Tentar não. Ela efetivamente tentou contra a vida dela. Vocês lembram disso? Por quê? Porque na cultura do cancelamento, um grupo de pessoas foi lá e massacrou aquela menina. Vocês acham justo isso? Vocês acham justo que desinformações não devam ser combatidas? Eu não estou falando de graus de liberdade, mas eu estou falando de redes sociais terem, sim, políticas internas. Eu não estou falando de governo, estou falando de políticas internas para não desinformar, cara, porque é muito complicado. É muito complicado. Então, você tem, além disso tudo, uma conformidade e um falso consenso. Na pandemia, o que aconteceu? O grupo dá uma conformidade, o grupo fala assim, vacinas são perigosas para a vida das pessoas. E você vê que você percebe aquilo como se fosse um consenso. Só que é um consenso do teu grupo maluco, bicho. É um consenso do teu grupo maluco. Então o que acontece? Junto a isso, você tem um desejo de pertencimento ao grupo que gera conformidade, mesmo você com dúvidas. Você fala assim, pô, meu grupo tá falando isso, mas será que é verdade? O grupo fala, não, é verdade sim. Se você não aceitar isso, você é um traidor. Você lembra na pandemia que o ministro, o Mandetta, foi exonerado do seu cargo porque ele viu que tudo que estava acontecendo ali estava em desconformidade com as evidências científicas, com os tratados ali de evidência. E o que ele foi? Ele foi tido como um inimigo, um traidor da pátria. Porque ele estava fazendo planos com evidência científica. E ele foi tido como traidor da pátria. Traidor da pátria. Esse é um exemplo. Não eu não estou falando de governo específico. Isso aconteceu em todos os governos, tá? O governo Lula atual, eu vou falar aqui, o governo Lula atual teve uma ministra da Educação excelente, que entrou ali com alto grau no CNPq, que sabe sobre prática baseada em evidência em educação. Ela conhece o tema, sabe? Mas quando se trata de uma questão política de grupo, ela foi impedida disso. Eu acredito que ela pediu exoneração até. Ela saiu. Ou seja, você tem exemplos em todos os governos de desinformação e que se você tiver pessoas boas ali, se ela não fizer o que o grupo quer, ela é tido como espúrio. Espúrio. Mas enfim, essas câmeras de eco nas redes sociais faz você ter um desejo de pertencimento àquele grupo e faz com que você não racionalize dentro daquele grupo, né? É um efeito do falso consenso. O falso consenso, que reforça essa ilusão de que todos pensam igual. Sabe? E isso valida crenças do grupo, mesmo que sejam erradas. Você, para fazer parte desse grupo, precisa pensar igual. Se você é uma pessoa que é a favor de vacina, você não é de direita. Se você é uma pessoa que está falando que tem que ter um teto de gastos, você não pode ser do nosso grupo de esquerda. Sendo que essa polarização na política, cara, é toda errada. É toda errada. Então perceba o quão perigoso isso é. A galera tá intensa aí. Mas isso é muito perigoso. Então quais são os 3 pontos que eu falei sobre conformidade e falso consenso?
O primeiro ponto nas redes sociais, entendendo que nós temos um cérebro social, é você constrói um cérebro que divide tudo em grupos, você faz parte desse grupo, esse grupo político que você tá, ou grupo religioso, etc., cria um sistema que você não pode pensar diferente daquele grupo, senão você não faz parte daquele grupo. Isso faz você ter um desejo de pertencimento àquele grupo que desconsidere suas próprias dúvidas internas, porque se você pensar diferente daquele grupo, você vai ser expulso ou tido como um traidor da pátria, não sei lá o quê. Cara, e isso faz com que você tenha um efeito de falso consenso. Ó, se todo mundo tá pensando assim, eu tô errado. Só que esse todo mundo é um grupo maluco de pessoas ali, cara, que estão cagando para evidência, né? E isso tudo vai fazer o quê? Vai reforçar uma ilusão que todo mundo pensa igual, né? E isso valida crenças desse grupo, mesmo que elas sejam erradas. Ponto. Vocês têm dúvida? Podem colocar aí, se vocês tiverem dúvidas sobre o que eu falei até agora. Tá? Eu vou deixar a live gravada, vou ver se dá para fazer isso aqui pelo computador. E vocês podem rever a live. Se vocês não tiverem dúvida, eu vou prosseguir aqui. Eu posso voltar, tá? Mas enfim. Tendo tudo isso em mente, o que nós temos como estratégia para resistir à influência negativa disso tudo? Entenda que você faz parte de um grupo e fazer parte desse grupo por si só faz com que você não racionalize dentro dele, com medo de você sair dele, ser expulso, ser punido, porque os grupos punem, os grupos reforçam, né? Por que nós temos certos comportamentos? Porque a gente é reforçado. Por exemplo, uma criança que fala bonitinho, fala nha, 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 e a família acha aquilo bonito e sorri e abraça, parabéns. Você reforçou o comportamento daquela criança de falar nha, nha, nha. Agora, se se essa criança bate em alguém, você pune. Como? Isso está errado. Você fecha a cara, é mais incisivo ali, o grupo não acha legal, a criança fica de castigo, perde alguma coisa ali, né? Você puniu. Aí o que acontece? Em grupos, se você tiver certos comportamentos, como por exemplo, cara, eu acho que vocês estão exagerando, vacinas elas não funcionam assim. Vacina tem evidência, você tem o escrutínio público, vacinas são monitoradas diferentemente de medicamentos. Óbvio que medicamentos têm monitoramento, mas o monitoramento da vacina é um grande sistema muito complexo e que os pares vão acompanhando tudo isso, né? O farmacoacompanhamento ali, né? Você fala uma coisa dessa num grupo que fala o contrário, o grupo vai falar o quê? Que você é um traidor da pátria, que você é esquerdista, que você é petista, né? Porque você falou que vacina... Olha que loucura. Porque você falou que vacina... Olha só que loucura, né? Vacina tem evidência científica. Tá vendo? Então você criou tudo isso. Então, o grupo reforça ou pune. No caso, se você tem um pensamento diferente do grupo, você foi punido. Quem chegou agora, eu vou deixar a live gravada para vocês entenderem toda a construção. Não pegue esse recorte aqui. Tá? E o que a gente tem que fazer? Racionalizar. Questionar. Buscar evidências contrárias àquilo que eu estou pensando também. Com divulgadores científicos, veja se aquela pessoa está divulgando dado confiável, né? Pergunte, entre no site das instituições, Anvisa, todas as instituições que tem. E vou lembrar para vocês aqui, essas instituições têm credibilidade porque tem critérios, não é proselitismo político, tá? Tá bom? Então tem confiabilidade muito alta e é respeitada no mundo inteiro por conta disso. Mas racionalize. Não veja só informações do seu grupo. Esses dias eu vi uma pessoa falando que o Lula morreu há muito tempo, cara.
Eu tô... E o que tá aí é o sétimo clone dele. Enfim, veja informações fora do seu grupo, tá bom? Você não vai ser uma pessoa horrível por fazer isso. Você vai ser uma pessoa racional, tá? Outra coisa, busque perspectivas em diversas informações confiáveis, tá? Confiáveis. Você tem como... Você pega, sei lá, diversos jornais, vê como eles estão noticiando cada jornal, pode ser de direita, de esquerda, etc. Pega esses jornais, vê qual é o geral, vê o que os divulgadores científicos estão falando sobre aquilo, vê o que as instituições estão falando sobre aquilo, se for possível, e tenta aprender sobre como verificar evidência científica. É um fator importante. Né? Ou me siga aqui no Instagram também. Tem isso. Tô brincando. E tem a humildade intelectual, sabe? Eu acredito que essas pessoas, elas estão sujeitas aos grupos e se fortalecem ali juntas. Mas são pessoas de bom coração, cara. De bom coração. Óbvio que tem pessoas mal intencionadas. Mas pessoas que só aprenderam errado, são ignorantes. Né? Então não direcione ataques a essas pessoas, porque você vai fazer o contrário. Você vai ver um antivax, não precisa ser ríspido com eles. Informe eles. Óbvio que algumas coisas são fora do normal. Às vezes a gente não dá para insistir com algumas pessoas. Mas tenha humildade intelectual. E tenha humildade intelectual para também falar, eu não sei. Eu não sei. O que eu posso afirmar sobre o que eu estou falando? Eu tenho evidência para aquilo? Se não, é bom entrar no processo de tentar entender profundamente aquilo que você está defendendo ou não. Porque, seja o grupo que for, você vai sofrer consequências dele. Então você tem que desenvolver esse pensamento crítico e de empatia por aquelas pessoas que estão sendo desinformadas. Pessoas do grupo antivax geralmente são idosos, cara. Por quê? São pessoas que não têm conhecimento sobre algumas coisas. Se ele vê um efeito colateral na vacina, que é muito comum e alguns muito raros, se eles verem isso, né, se eles lerem bula de remédio, aí tá, eles vão pirar. Mas enfim, tenham compaixão com essas pessoas. Eu fiz uma postura de ataque a essas informações aqui. Porque as informações, cara, essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Quando você tem um grupo político que desinforma a população, na minha opinião, essas pessoas sim têm que ser responsabilizadas. Agora, essas pessoas ali que são ignorantes, nós temos que ter compaixão, cara. Eu não tenho compaixão de político, cara. Isso aí eu não tenho, não. Então a gente tem que desenvolver esse pensamento, né? Onde o debate tem que ser racional, baseado em evidências. Fechou? Isso são estratégias de resistir a essas influências. Então, como conclusão, depois vocês assistam a live novamente, se eu conseguir deixar aqui. Mas como conclusão, o que nós podemos entender? 3 pontos. Grupos têm poder sobre as nossas crenças, sobre as nossas informações, sobre os nossos comportamentos. E vocês entenderam isso, eu espero. Segundo ponto. Compreender o simples funcionamento do cérebro ajuda a minar. Nós temos evidências mostrando que se você entende como essas coisas te influenciam, esse fator informativo, o simples fato de você ter essa informação já te ajuda a ter comportamentos diferentes. Por quê? Porque é um ambiente aqui influenciando o seu comportamento. Então, eu sugiro que vocês sigam algumas pessoas aí nas redes sociais. Tem o Léo Costa, que trabalha com prática baseada em evidência. Tem o Igor Ecker. Depois eu posso passar no privado para vocês, quem quiser saber. Tem algumas fontes confiáveis aí para você
fortalecer as informações. Mas tudo que é relacionado à informação na internet cria essa câmara de eco que eu falei, né? Depois eu posso passar os estudos sobre câmara de eco também para vocês. É tudo em inglês, cara, infelizmente, mas você tem ferramentas aí que pode traduzir para você, pode colocar no chat GPT ali para ele traduzir e te informar o que está acontecendo ali, se você tiver muita dificuldade. Me siga nas redes sociais também, caso vocês achem necessário. Eu falo de prática baseada em evidência, mas enfim, nós temos que fortalecer esse pensamento crítico que é vital para um diálogo saudável, que é vital para uma racionalização. Fechou?